Bruno Henrique e hoje eu vou apresentar para vocês o resumo do nosso estudo que tem o título Floração e frutificação de curatela americana em ambiente inundável sob diferentes regimes de fogo no ecótono Cerrado Pantanal. Bom, apesar de o fogo ter um papel muito importante na manutenção de recursos florais e também de frutos em ambientes abertos, como é o caso das savanas e de campos, num primeiro momento após sua passagem pode haver uma diminuição temporal na disponibilidade desses recursos para a fauna. Nesse sentido, espécies abundantes, dominantes nesse ambiente, que sejam adaptadas ao regime de fogo que ocorre nessa determinada região, são muito importantes na regeneração dessa disponibilidade temporal de recursos que estariam disponíveis para a fauna. Uma dessas espécies, por exemplo, um desses exemplos, é a curatela americana, que é uma espécie heliófita, pioneira, ornitocórica, que tem potencial apícola, medicinal, e na terra indígena Caduel chega a representar mais de 25% das árvores que ocorrem nos ambientes de transição entre os campos inundáveis e a vegetação savânica arborizada, vegetação de cerrado, cerradão. Por esse motivo, a gente vem monitorando a fenologia de indivíduos de curatela americana desde junho de 2019. Esse monitoramento se estendeu até março de 2020, quando nossas atividades foram paralisadas em virtude do enfrentamento à pandemia Covid-19. E no ano de 2019, identificamos pelo menos 5 regimes diferentes de fogo na terra indígena Caduel, considerando a frequência histórica de ocorrência de fogo e também o período do ano em que aquela área foi queimada. Então, nós tivemos áreas com alta frequência de fogo, ocorrendo fogo no primeiro semestre de 2019, e áreas em que ocorreu fogo no segundo semestre. Outras áreas com baixa frequência de fogo e com fogo no primeiro semestre de 2019 e outras no segundo. E também áreas que não queimaram em 2019. Ao todo, a terra indígena Caduel teve em 2019 cerca de 45% do seu território queimado. E as previsões são de um aumento nos próximos anos. Por esse motivo, esse monitoramento fenológico da disponibilidade de recursos é muito importante. Bom, entre os diferentes regimes que monitoramos, quanto ao início da floração, nós não encontramos uma diferença estatística significativa entre regimes de fogo. Então, o início da floração foi altamente sazonal, ele ocorre entre junho e outubro, e tem datas médias ou seja, ele é mais concentrado entre agosto e outubro. No auge da floração, nós também não observamos diferenças estatísticas significativas. O auge da floração de curatela americana na terra indígena Caduel é sazonal, ocorre entre junho e março, e tem as suas datas médias, ou seja, é mais concentrado entre setembro e outubro. Já quanto ao início da frutificação, nós podemos observar algumas pequenas diferenças significativas. Então, em regimes de alta frequência de fogo, que tiveram que sofreram a queima no primeiro semestre de 2019, eles foram mais semelhantes com as áreas que não queimaram no ano de 2019. As datas médias para esses regimes foram mais ao final de outubro, enquanto nos demais regimes foram entre setembro e o início de outubro. Bom, o auge da frutificação também diferiu entre os diferentes regimes de fogo. Ele chegou a ser estatisticamente semelhante entre os dois regimes de baixa frequência de fogo, se com fogo no primeiro semestre ou no segundo, mas entre os regimes com alta frequência de fogo, diferiu entre áreas que queimaram no primeiro semestre e áreas que queimaram no segundo semestre. E essas áreas com alta frequência de fogo foram mais semelhantes com as áreas que não queimaram do que com as áreas que queimaram no primeiro semestre. Então aqui nós podemos ver que o fogo, ele quando em diferentes regimes, tem alguma implicação sobre a fenologia de frutificação de curatela americana. E isso pode ter algumas consequências, tanto para a disponibilidade temporal de frutos para a fauna, quanto para os mecanismos e a dinâmica de dispersão da espécie, que tem dispersão zoocórica. Mas, justamente por termos observado que curatela americana na terra indígena Caduel floresce e frutifica
durante o período de seca, né, momento em que essa área é sujeita à ocorrência de fogo, nós verificamos que ela se caracteriza como uma importante fonte de recursos florais e frutos para a fauna, nesse momento que é um momento tão sensível, né, um momento em que pode haver escassez. E por esse motivo recomendamos o seu uso em projetos de restauração, em áreas que sejam sujeitos a ocorrências de incêndio, onde a espécie curatela americana ocorra naturalmente, né? Justamente por ela ser essa importante fonte de recursos florais e frutos. Muito obrigado pela atenção de vocês.